Vai lá, Tutum! Vai lá, Tutum. Gravando. Aí, falou bonito, hein? Agora foi, você viu? Oh, impostou a voz, rapaz. Olá, pessoal, estamos de volta em mais uma edição do podcast Prosa e Trela. Para de falar que eu sou Trela, porque Trela é o senhor. Não, eu sou prosa, todo mundo já sabe, né? Eu tenho cara de prosa, o Luiz tem cara de Trela. É bem capaz. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios ele que é prefeito de Ceres. Vou falar o nome completo que eu já até decorei. Doutor Edmário de Castro Barbosa. Vixe, eu só conheço por Edmário. Seja bem-vindo, Edmário. É um prazer estar com vocês aqui, Luiz, Amadeu. É uma alegria para mim, como pessoa, como cidadão, estar com vocês nesse programa que tenho certeza que tem muita audiência. Amém. Nós vamos chegando aos poucos, conquistando o Brasil. Devagarinho, tá igual mineirinho, né? Rapaz, nós vamos comer pelas beiradas, daqui a pouco nós chega. Edmário, hoje nós gostaríamos de conhecer um pouco da pessoa do Edmário. Vamos conhecer algumas histórias que... Eu sei que você está acostumado com imprensa, com entrevistas, mas é sempre uma forma política de estar conversando, né? Mas hoje eu gostaria de partir para um outro lado, para conhecer a pessoa do Edmário. Primeira pergunta do dia, como é que você perdeu o cabelo? Rapaz, isso é de família. Rapaz, isso é de família, sabe? É de família, não é uma coisa boa, não. Eu tenho medo. E o pessoal gosta de me chamar de careca nas redes sociais aí, cabeça de mamão. É assim que o pessoal, assim que o pessoal Ainda gosta bem de que eu chamar, não tenho culpa sabe? disso, tô isento. A minha filha mais velha, há um ano atrás, um dia falou para mim assim: ô pai, por que você não faz implante de cabelo? Eu falei assim: minha filha, eu não estou preocupado com isso, não. Outro dia, minha esposa falou assim: o ano que vem vamos ver se fazemos um plano de cabelo. Eu falei assim, não estou preocupado com essa questão, não. Então, a família, a maioria da família da minha mãe, a maioria é careca. Se eu ficar careca, eu coloco peruca. Mas eu já estou pensando... peruca não. Peruca é ridículo. Eu coloco, não tem problema nenhum. Não tem nem peruca, é prótese. Se eu tiro o cabelo, você vai ver só nariz e orelha. Aí, o mais barato é a peruca. No meu caso, eu tiro o boné, só nariz e orelha. É interessante que um cara careca é igual uma casa sem telhado, né? Fica um negócio assim meio desconexo, mas é verdade. Pior que é verdade. A gente tem que aceitar isso numa boa, né? Eu vi outro dia num grupo aí do pessoal da cidade de Ceres comentando aqui, acolá. Aí um amigo nosso colocou assim, não, o careca. E era eu. Eu fui lá e curti. Eu não sei nem se ele viu, mas eu fui lá e curti, entendeu? Mas hoje tem recurso, né, para resolver esse problema, né? Fica um pouquinho caro, mas tem os recursos, né? Nesse momento eu não tenho condição de mexer com essa questão. Pode colocar um telhado novo aí. Não, por enquanto não. Edmário, mas você tem apelido ou não na família? Não. Edmário, mas time de futebol, você torce para algum time? Eu torço pro Santos Futebol Clube, porque eu nasci na época do Pelé, né? E como jovem, eu gostava de torcer pro time que meu tio, que era um rapaz uns 6 anos mais velho do que eu, torcia, que era o Santos. Edmário, e a gente falou agora há pouco, né, sobre as entrevistas, que você está sempre em rádio, televisão, sempre. O prefeito tem essas obrigações, né, de estar sempre Amadeu, levando informação. Ultimamente eu tenho fugido das entrevistas para não causar, nesse momento, alguma discussão, algum posicionamento que venha ferir àqueles que são meus amigos, são meus companheiros e que nesse momento tomam posições diferentes do que a minha. E respeitando eles, eu estou mais quieto nesse momento, porque a última entrevista que eu dei, eu acho que eu pesei um pouquinho a mão quando eu falei algumas coisas que dizem respeito àquilo que eu penso sobre a política de uma maneira geral na minha cidade. Eu ia perguntar isso. Eu ia te perguntar, qual a maior gafe que você já deu numa entrevista? Não, na entrevista não. Essa que eu vou te contar, eu não vou contar que é a maior gafe que eu tive, não, porque ela é muito grave, é muito séria. É grave? Deu processo? Não foi isso não. É uma coisa engraçada, não é coisa assim não. Mas uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa, isso é engraçado, mas é sério. Eu não estou contando a outra não, estou contando a menos grave, né? E eu estava visitando casa por casa, certo? E uma senhora veio me cumprimentar e me receber como irmão de igreja e tal. De repente veio um rapaz lá do fundo da casa dela, da horta, lá do fundo do quintal, e eu perguntei para ela assim, é seu filho? Ela falou assim, meu marido.
Vamos dizer, Meu Deus. Foi um agafe sem tamanho. Mas isso aí já aconteceu comigo também. É uma vergonha que você O passa. meu foi pior. Eu vi, foi uma amiga. Tinha tempo que eu não vi, ela tava bem gordinha, né? Aí eu perguntei se ela tava grávida. Santo Essa foi pior. Pai da misericórdia, meu Deus. Você não pagou nenhum mico assim, não? Não. Não, porque nessas horas eu fico calado. Na dúvida? Na dúvida, eu prefiro me calar. Na dúvida é melhor ficar calado, é verdade. Eu gostaria agora de conhecer um pouquinho das qualidades do Edmário Barbosa. Eu Quais acredito que a são maior as suas qualidade qualidades? minha talvez seja o maior defeito. Qual? É ser muito sincero. É ser muito verdadeiro naquilo que eu penso e falo. Entendeu? Esse é a maior qualidade, como também o maior defeito que eu tenho. Porque muitas vezes, quando você é sincero, você acaba desagradando aqueles que estão em volta de você. Entendeu? Então, esse é um problema que eu sinto que eu tenho. Eu quero contar uma história aqui. Pode ficar à Que vontade. diz que em todas as falas que eu vou ter com as pessoas, elas me pesam muito. É um fato que aconteceu na minha infância, quando eu tinha 6 anos de idade, e eu estudava na escola, no Colégio Álvaro de Melo, em 1965. A minha professora era a professora Maria Lúcia Brito, irmã do Zé Pires, que mora em Séries. Ela morreu esse ano, em Goiânia. E minha mãe me entregou um saco de plástico, um saco de papel, daqueles de pão, para me levar para a professora cheio de cajamangas. Nós morávamos na Avenida Brasil, ali onde é o escritório do Batista Contador, Sei. e estudava lá no Álvaro de Melo. E eu fui levando os cajamangas. Eu tinha 6 anos de idade. Lá onde era a GB, lá tinha a panificadora do Vito. Quando eu ia passando na porta, uns rapazes que estavam na porta, viram os cajamangas e fizeram eu trocar os cajamangas por balinha. Por balinha? Por balinha. Entendeu? E eu passei a tarde toda com aquilo na cabeça. Consciência pesada. Quando eu cheguei em casa, depois da aula, 5 horas da tarde, minha mãe perguntou para mim assim: você entregou os cajamangas? E eu menti. E ela percebeu que eu tinha mentido. E ela saiu atrás de mim, certo? E quando ela me pegou, ela falou assim: agora você vai apanhar porque você mentiu. Quando ela ia começar a me bater, meu pai chegou. E meu pai perguntou o que tinha acontecido e ela contou. Ele falou assim: deixa que eu bato. Essa surra, ela está na minha memória, na minha vida, marcada, de uma forma que eu não gosto de mentira por causa daquela surra. E Então, foi surra de chinelo, de vara, de cinto. De cinto? De cinto. Ai. Foi uma surra bem pesada que me dói até hoje, na minha alma. Se o cinto era velho, aí é pior ainda. Do Aquele couro? couro que você bate assim, ele chega prega. Rapaz do céu. Edmário, mas a sua naturalidade? Eu sou nascido em Séries em 1959. Nasci em Séries, no Hospital Dr. Domingos. Nasceu em Séries, então? Em Séries. Outro dia alguém nas redes sociais aí falou assim: não, o Edmário é baiano. Aí eu fui no particular dele e falei assim: rapaz, eu nasci em Séries no Hospital Dr. Domingos, rapaz. Mas você fala para todo mundo que você é baiano. É que meu pai e minha mãe, eles chegaram em Séries no início de 1950. Minha mãe e meu pai, eles eram da mesma idade. Eles chegaram aqui com aproximadamente 14, 15 anos. E eles conheceram em Séries. Apesar de serem baianos, eles conheceram em Séries. Minha mãe fez parte da primeira turma de técnico de enfermagem do Hospital Dr. Domingos. E eles casaram aqui e eu nasci em 1959. Então seus pais são baianos? São baianos. E... Meus pais, meus avós, todos são baianos. Minha mãe fez parte da primeira turma de enfermagem, trabalhou depois de formada lá no Hospital Dr. Domingos, até casar. Naquela época, infelizmente, as mulheres acabavam deixando o emprego para casar, né? Isso não era uma boa coisa. Hoje em dia, nossas mulheres não fazem uma besteira dessa e a sociedade mudou muito. Então a sua infância foi em Séries? Foi, toda a vida foi em Séries. Você cresceu em Séries? Exatamente. E aí... Eu estudei no Álvaro de Melo 65 e 66. De 67 a 1970, eu estudei na Escola Bernardo Saião, certo? Que naquela época chamava primário. Hoje é tudo ensino fundamental. Naquela época era diferente de que é hoje. Eu tinha alguns colegas que eu lembro deles até hoje. Alceu, que era o filho de um fiscal. César Figueiredo, que morreu há pouco tempo.
um rapaz chamado Zé Carlos, um vidraceiro que morava lá no conjunto Bernardo Saião, também chamava Vanderlei. Então nós éramos um time de futebol em 1970 e o Brasil foi campeão de 1970. E eu lembro que quando o Brasil foi campeão, o Jairzinho, que era jogador do Botafogo, foi o artilheiro da Copa. E eu pintei o número dele na minha camisa para jogar com o número 7, que era do Jairzinho. Depois, de 71 a 74, eu estudei no Colégio Álvaro de Melo, que naquela época era da primeira a quarta série ginasial. Então eu estudei no Álvaro de Melo, e aí fazia parte desse grupo nosso o Marlon de Pádua, o Fadel, que é médico lá em Porangatu, o São, o Marco Cano, a Marlice, a Josefa, que era a nossa turma. Mas na sua época aí de infância, você era um menino muito custoso ou era mais... Não. Minha mãe era um general. Meu pai era motorista de caminhão e meu pai viajava muito. Meu pai viajava 10, 15, 20 dias. Nessa estrada de Séries para Belém, não tinha asfalto. Então era muito demorada a viagem. Daqui em Belém, gastava 5 dias de caminhão ou mais. Eu fui com ele umas 2 vezes em Belém, quando menino. E minha mãe, com 5 filhos, 6 filhos, era muito firme nos conceitos, na rigidez. Era só escola, casa, igreja, não tinha, nem vizinho não tinha, certo? Era só escola, casa, igreja. E assim foi, tanto aqui em Séries, primeiro, segundo, até 14 anos que eu fiquei em Séries, quando também eu fui para Goiânia fazer o 2º grau, quando eu fui para Uberlândia fazer engenharia, era só escola, igreja e casa. Não tinha muita... Não tem hoje o que minhas filhas tiveram. Eu tenho 3 filhas. Vamos dizer, as minhas filhas saíam lá para ir barzinho, para estar com os amigos. Eu nunca tive esse tipo de comportamento. Era estudar, e igreja e casa. Tanto é verdade que eu era um dos melhores alunos, tanto na Escola Bernardo Saião quanto no Álvaro de Melo. Nós sempre estávamos ali entre os primeiros alunos da turma. Você falou de jogar bola, e pintou a camisa, o número 7 lá. Você é bom de bola? Não, eu fui bom de bola. E outra coisa, eu marquei aqui uma coisa, o Zoroastro Augusto, que foi um grande adversário meu político, mas era um desportista, um jornalista, um homem envolvido com esporte, ele fazia programa de rádio, da Radiodifusora, da rádio antes da... Eu lembro do Zorô. Pois é. Ele fazia um programa de rádio e ele comentava os campeonatos que tinham lá naquela quadra que tem lá perto do Gurumim. As férias tinha campeonato lá. E eu participava. Nunca participei dos times grandes. Que os times grandes quais eram? Era o Colégio Imaculada, Colégio Estadual, Banco do Brasil, Ótica Séries, entendeu? Esses eram os melhores times. Eu participava num time intermediário, certo? Mas eu tinha o prazer de ter times médios, que muitas vezes a gente ganhava ou empatava com um time grande e depois perdia para um time menor. Mas, vamos dizer, o Zoroastro, uma vez, eu ouvi no rádio, né? Ele me elogiando. Aquilo para mim foi o máximo, entendeu? Porque o Zoroastro era um cara que conhecia futebol. Isso eu tinha 17 anos, 16 anos. Então, para mim, aquilo foi um bom. Então, vamos dizer, quando criança, adolescente, rapaz, eu era um bom Você tinha um talento. Eu jogava bem. Depois, vai ficando mais velho, você vai abandonando, vai só estudando, vai criando barriga e a coisa muda. A barriguinha vai aumentando, aí o desempenho físico vai diminuindo, né? É verdade. Eu vou falar muita coisa, não. Até porque eu não entendo muito nem de futebol. Edmário, você falou da sua criação aí, que foi uma criação bem rígida, né? Escola, igreja. Você é formado em? Engenharia Civil pela Universidade Federal de Uberlândia. Engenharia Civil. Eu fui para lá em 1979, no primeiro semestre, e terminei o curso no início de 84. Então, fiquei lá 5 anos, fazendo faculdade. Lá você passava para engenharia, fazia engenharia básica, que era 2 anos. Depois você escolhia ser engenheiro mecânico, estudar engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil ou engenharia química. Eu escolhi ser engenheiro civil. E é interessante uma coisa. Eu lembro quando criança, no primário ainda, que uma vez, quando voltamos das férias, a professora mandou fazer uma redação de que você
queria formar no futuro. E desde aquela época eu tinha vontade de ser engenheiro. E eu sempre tive, naquela época, facilidade com matemática. Então, nunca tive facilidade em português, mas com matemática eu tive. Então, eu tive sempre a vontade de ser engenheiro, correto? Então, vamos dizer, isso me levou a fazer a Universidade Federal de Uberlândia de 79 a 83. Você imagina só, quando eu fiz engenharia em Uberlândia, nós tínhamos um dia na semana para um computador da universidade nos atender. Não tinha essa facilidade Fazia um que tem rodízio hoje. também para estudar. Não tem essa facilidade que tem hoje, que qualquer criança pega um celular aí e vê o mundo todo, e conhece, e pesquisa, e faz o que dá e acontece. Naquela época era muito restrito o conhecimento. Era mais matemática, era mais manual, escrita, entendeu? Então, o mundo mudou muito com relação àquilo que é tecnologia. E eu me sinto hoje um animal que ficou um pouco desenquadrado dessa mudança. Não é só você não, eu também. Mas você está muito novo ainda. Não, mas se você perguntar para mim quanto é 2 mais 2, eu vou te responder que é 5. Mas depende, se você não for engenheiro, se você for advogado, eu acredito que dentro do direito nada é exato, entendeu? Dentro do direito você tem caminho para o céu ou para o inferno, depende do ponto de vista, entendeu? Agora, dentro da engenharia, dentro da ciência exata, não tem jeito de ser diferente. O pior de tudo é que meu curso de formação é contabilidade. Então é exato. Mas eu faço dar 5. Agora, eu queria falar uma coisa interessante que aconteceu na minha vida, certo? Foi o meu envolvimento quando eu fui para Uberlândia com relação a cantar em coral. Essa é a minha maior paixão que eu tive ao longo desses anos depois que eu fui para Uberlândia como estudante de engenharia. Em Uberlândia, eu participei do coral na Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia de 79 a 83. Foi um período muito bom, muito gostoso. Nós viajamos para Goiatuba, de Uberlândia para Goiatuba, viajamos para Guarulhos, viajamos para Jundiaí. E dentro de Uberlândia mesmo, a gente cantava sempre. Era uma experiência maravilhosa que eu tive como cantor de um coral. Que interessante falar é o seguinte, eu casei com uma mulher que também é cantora, certo? Mas vocês se conheceram através da música ou não? Não. Eu conheci através de um trabalho que eu estava realizando, a construção de um prédio de ampliação da Delegacia de Ensino de Séries. E ela trabalhava lá e eu conheci ela lá. Certo? Mas aí, né, o coral é interessante. Que quando você está muito firme na música, vai tranquilo. Mas quando você não está muito firme dentro do coral, você tem colegas do seu lado que dentro da voz, se você não está firme, dá para você escorar no colega, entendeu? E a reboque. Agora, dependendo do regente, do maestro, isso não acontece fácil. Eu tive a experiência, em 84, depois de formado, de trabalhar um ano em Brasília e cantar no coral da Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília. O regente lá era muito exigente. Todo o ensaio, ele botava uma voz, um tenor, um baixo, um contralto e um soprano para cantar separado. A sua voz é qual no baixo, coral? Baixo. Deveria ser barítono, mas aí encaixa como baixo. Então, vamos dizer, lá nesse coral era muita exigência do maestro. Depois eu vim para Séries. E no coral de Séries eu cantei na Igreja na Presbiteriana de Séries, como também na Assembleia de Deus, quando eu casei com a Lucelma, minha esposa, que ela também cantava no coral. A impressão que eu tenho de coral é que qualquer um pode cantar no coral. Vou fingir que estou cantando. Mas não é assim, não. E vai. Mas não é assim. Pode até acontecer assim, mas não é assim. Não pode tem que cantar. Tem que cantar. Porque assim... Cada um no coral tem a sua Um coral normalmente tem 4 vozes. A voz mais fina masculina é o tenor. A voz mais grave masculina é o baixo. A voz mais fina feminina é o soprano. A voz mais grave feminina é o contralto. Entendeu? Uhum. Então, um coral, para fazer uma música bonita, tem que ter todas essas vozes. E se tiver um desafinado, bagunça tudo? Bagunça tudo. E aí o regente, o maestro é que tem que saber disso. Entendeu? Depois eu cantei aqui em Séries na Igreja Assembleia de Deus, como também na Presbiteriana. Primeiro na Presbiteriana, depois na Assembleia de Deus, certo? E, inclusive tem uns amigos meus, vou dizer aqui agora, João Fonseca, que foi também coralista junto conosco lá no coral da Igreja Assembleia de Deus.
minha mulher, minha cunhada também foram. Em Goiânia, quando eu fui para Goiânia, quando eu terminei meu mandato lá, em 2012, que eu fui para Goiânia, eu fiquei lá, cantei no coral da Igreja Presbiteriana Maranata, cantei no coral da Igreja Assembleia de Deus Betel, que era perto da minha casa, que também tinha uma maestra muito exigente, chamada Pastora Jane. Cantei no coral do Tribunal de Contas do Estado. Nós fomos para Goiás Velho, nesses festivais que tiveram lá em final de ano, cantar. Cantei no coral do Centro Administrativo de Goiânia e também cantei no coral A de Glória, mas foi poucas as vezes. Vamos dizer, é uma falha minha, porque o coral, a música, ela entusiasma a gente, a alma da gente, o espírito da gente, com certeza. Mas tem o coral, quando é bem feito, quando tem tudo dividido, que você escuta uma música que o coral tá... Nossa, você chega a arrepia. É outra sensação, é outro nível. Aqui, através de alguns informantes aí, diz que você é o rei do truco aqui na região. Não, é verdade? Não, isso não é verdade, não. Não é Já verdade. tá trocando aí, ó. Tá mentindo, ó. Não é verdade, Tá mentindo. não é verdade, não. Jogar truco, ganhar partida de truco, depende das cartas e do parceiro, certo? Nós temos um grupo aí que joga há mais de 15 anos. O ruim para mim é que eu não tenho um parceiro fixo. E quando você não tem um parceiro fixo, fica pior. Porque não está acostumado... Depende muito do parceiro. Depende, vamos dizer, dos sinais, entendeu? Porque tem que ter uma sintonia. Tem que ter uma sintonia. Tem alguns caras que jogam juntos, por exemplo, o Marcos Alves e o Clary Rose, que é os caras que não gostam de perder. Eu posso perder para os outros, mas para esses dois eu não gosto de perder. Entendeu? Eles dois estão acostumados a jogar junto. Então, quando um pega a carta, o outro já sabe o que ele tem. Entendeu? Só no olhar. Só no olhar, sabe o que tem, entendeu? Então, eu vi você brincando ali comigo outra hora. Meu genro mais novo, que é o meu caçula, né? Ele chama Paulo. Ele é um rapaz muito humilde. E ele viu que ia ter um campeonato no ano passado, lá no Alegrete, lá onde o Paulinho organiza campeonatos. E aí, lá de Minas, onde ele faz faculdade, ele mandou uma mensagem para mim: eu quero jogar com você de parceiro. Faz nossa matrícula aí. E aí eu fiz. E aí eu fui lá jogar. Com o genro. E ele queria ganhar o dinheiro, porque ele precisava do dinheiro. E a grana é boa? E a grana era boa, certo? E aí, meu amigo, eu ganhei mais ele a primeira turma, ganhei do esqueci o nome agora, do Vascaíno lá da Câmara, o Gordão. Não lembro. Ganhei dele, ganhamos outra partida, e aí na terceira partida, sabe, com o Paulo Romão como adversário. Paulo Romão, rapaz, eu não sei se vocês sabem jogar truco. Não, eu não sei não. Então, eu vou falar aqui. Não entendo nada. Vamos dizer, o 7 copa é uma carta grande, é a segunda carta do baralho. Aí um ás... Você tá entendido, né, Júnior? Um ás... Você guarda a carta, né? Eu vou filmar aqui e vou mandar pro seu pastor, tá bom? Ia um 2 para ele. Em vez ele tinha um 3 e um 7 copa. Em vez dele matar com 3 e voltar o 7 copa, não. Ele matava com 7 copa e voltava um 3. E eu perdi para essa dupla. Porque eu fiz umas besteiras. Eu fiz a besteira. E quando eu cheguei em casa, que eu vi minha filha, né, que é casada com o Paulo, a Débora, falei assim: minha filha, quase que eu apanhei hoje seu marido ali. Porque ele queria ter ganho. Se nós tivéssemos ganhado essa partida, nós já estávamos na final. Então, foi uma besteira que eu fiz. E ele ficou muito sentido. Inclusive, ele falou para mim que não quer jogar mais comigo, mais não. Quer jogar com você mais nunca? Não, depois dessa, eu também não jogava, não. Ô, prefeito, Edmário, vamos falar um pouquinho também da parte... Você falou muito aí de igreja, de religião. Você é muito ativo na igreja também. Não sou tanto assim. Não sou não. Mas foi? Já fui mais. Já foi mais. Certo? Eu tenho as minhas convicções, meus princípios, certo? Isso se deve muito à minha mãe, sabe? Que minha mãe que era mais arraigada, mais firme. E ela que, acho que, dirigiu muito bem os filhos que ela tinha. Porque meu pai vivia no mundo, né? Então, vamos dizer, os princípios cristãos estão dentro de mim. Uhum. Mas eu não vejo eu como um cara hoje... Ativo, assim, tão na ativo, igreja. não. Infelizmente. Ô, Edmário, eu preparei aqui... na latinha nossa aqui, na perguntas na lata. Aqui na lata agora, tem alguns nomes aqui dentro e eu gostaria que você fizesse um comentário sobre esses nomes que nós vamos pegar aqui agora, tá?
Eu vou apresentar para você. Eu geralmente fico com medo dessa lata, viu? O Luiz morre de medo da falar. lata, mas vamos lá. Eita, já começamos com o nome aqui. Você vai comentar sobre esse nome. Walter Mello. Dr. Walter Mello, para mim foi o maior político de Ceres, meu grande adversário, que eu tenho honra de ter sido adversário dele, certo? Tive com ele uma conversa muito boa em 2019, que ele me chamou para conversar, uma conversa que foi mais restrita, não foi uma conversa em Ceres, foi uma conversa em Goiânia, e uma conversa de reconciliação como gente, como cidadão, entendeu? Devido a problemas que tivemos no passado. Então eu tenho por ele respeito pela família dele, certo? E sempre digo isso, sempre disse isso, porque ele foi o maior político que Ceres teve, o pai dele foi um grande prefeito, né? Então é isso que eu digo sobre ele. Tá, vamos pegar mais um nome aqui agora. Qual o nome que vai sair agora para o Edmário comentar? Ixi, não é uma pessoa, mas eleitor. O eleitor é o cidadão, é o patrão, é o chefe, é a pessoa que merece de quem se dispõe a ser político, respeitar, nunca achar que está acima dele, sempre achar que ele é o patrão, sempre achar não, ter certeza que ele é o patrão, que merece todo o respeito, que ele sempre vai ter o direito dele em cima daquilo que ele reclama, que ele se posiciona. Então, é isso que eu penso sobre o eleitor. Eu acho que a arrogância, a prepotência faz mal em qualquer lugar, entendeu? E eu acho que na política, sem ter humildade e respeito, não tem jeito de sobreviver dentro da política. E na vida, não é Na só vida, na política é não, verdade. certo? Mais um nome, vamos pegar mais um nome aqui agora e o Edmário vai comentar. Eita! Marcolina. Eu lembro bem da Marcolina desde quando eu era menino, entendeu? Eu lembro dela, do Zé Pretinho, né? Andava Você muito com tinha medo da Marcolina? Quando eu era menino, eu tinha. Quando eu estudei no Álvaro de Mello, eu tinha. Eu acho Por que tem quê? muita gente em Ceres que tinha medo da Marcolina. Não usei. Olha só. O que o pessoal falava da quando eu Marcolina? tinha- Não era? Eu não sei porque, vamos dizer, quando eu tinha 7 anos, 6 anos, que eu encontrava com ela numa rua, eu ficava com receio, porque o povo passava medo na gente. Mas depois que a gente fica maduro, adulto, a gente percebe que é uma pessoa que precisava do apoio, do respaldo, e eu vejo que os vicentinos deram todo o respaldo para ela quando foi necessário. E eu encontrei com ela uma vez na casa do Alcino César Cunha, que é o ex-vereador. Eu encontrei com ela uma vez lá na casa da Noêmia. E é uma grande personalidade ceresina, né? É verdade. Marcolina. Acho que nós podia fazer. Não tem aquelas estátuas que coloca assim? Podia fazer uma estátua da Marcolina. Prestar uma homenagem a ela, né? Né? De repente até uma praça. Aí todo uma mundo vai rua. passar e vai. Quem que é Ou já essa? tem? Mas tem que Tem não. colocar Não tem? a sacola. Então fica a dica aí pros vereadores, ó, uma homenagem à Marcolina que merece. Faz parte da história de Ceres, né? Aí vocês colocam embaixo, ideia do Luiz, tá? Sugestão do Prosa e Trela. Isso. Mais um nome, comenta aí sobre o Bernardo Sayão. Bernardo Sayão foi um grande administrador de Ceres, um homem conservador, um homem que trabalhou muito na construção de Brasília, na BR-153, né? E que foi vice-governador do estado. Você chegou a conhecer ele? Não, ele morreu no ano que eu nasci. Ele morreu no ano que eu nasci, então... Mas eu Você tá não conheço pensando que o ninguém. Edmário é muito velho assim, Luiz? A cara julga, né? mas é porque, assim, é uma figura tão falada no meio político. No meio político, de todo, como E administrador. respeitado aqui no Eu Vale não do São conheço Patrício. ninguém, sério, que Ele- conheceu esse homem. Não, eu acho que o seu Zé Buriti deve ter conhecido, esse professor mais velho conheceu, com certeza. O seu Zé Buriti tem peças dele, É verdade. tem um museu, óculos né? dele. Tem um museu É. lá. Vamos trazer Ele ele foi aqui. engenheiro, ele era engenheiro, certo? Ele é carioca, entendeu? Então esse é o cara. Agora, Edmário, você vai comentar sobre essa pessoa aqui, ó. Antônio Antunes. Antônio Antunes era um braço direito que eu tive toda a vida. Faz muita falta para mim, como político, como gestor, como administrador, como auxiliar. Um amigo, certo? Que na última campanha eleitoral estava lá recolhido no lago da Serra da Mesa, por causa do Covid. Eu chamei ele para vir participar da campanha como coordenador, ele veio. Entrou no meu governo
como secretário de administração, que é o cargo mais pesado que tem na administração. Já tinha levado ele uma vez, quando eu fui secretário de transporte do governo do estado, em 98. Ele foi meu chefe de gabinete lá em Goiânia. É um homem que eu tinha muita confiança. E lá na prefeitura, no contato pessoal com inúmeras pessoas que ele teve, que ele era a primeira pessoa para falar, antes dos problemas chegarem no prefeito, passava por ele. Ele acabou pegando Covid. Eu acho que ele demorou de procurar recurso. E aí, quando procurou recurso, já era tarde. E hoje eu sinto muita falta dele como amigo, como companheiro, como auxiliar. E com certeza um grande conselheiro que eu tive. Eu lembro muito bem do Antônio Antunes. Inclusive, era uma pessoa que tinha um conhecimento político muito grande e sabia lidar com situações extremas, né? É verdade. Último nome aqui na nossa latinha, para o Edmário comentar sobre esse nome aqui, é o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado é um engraçado. Eu vou falar aqui para vocês uma relação minha com ele, né? Em 2000 a eleição dele primeira foi em 2018, né? 2024, menos 4, 2020. Você é melhor de matemática que nós, com certeza. Calma aí que eu vou calcular aqui na calculadora, porque só 2018, funciona assim. 2018. Em 2017, eu fiz o compromisso de apoiar o deputado estadual, naquela época, Lincoln TJ, para deputado federal. E aí, por causa desse compromisso meu, o Lincoln virou vice do Caiado. E aí eu fui apoiar o candidato, o Ronaldo Caiado, para governador. E algumas vezes falei isso com ele, que eu vou falar aqui agora. Falei durante a campanha e depois da campanha. Pro Caiado. Pro Caiado. Falei, governador, na época não era nem governador, eu nunca pensei em estar do lado do senhor. Eu fazia parte do outro time. Mas eu estou com o senhor, estou satisfeito, vejo do senhor, o nome do senhor como tem credibilidade, força, e isso me traz tranquilidade de estar apoiando e alegria de estar apoiando o senhor. E o senhor pode contar comigo. Falei isso para ele antes da eleição primeira dele para governador e depois algumas vezes para ele durante o mandato dele, no primeiro mandato dele. Tenho evitado de falar isso de novo, porque eu já falei várias vezes, entendeu? Então, é um homem que tem credibilidade, um homem que tem palavra, que cumpre o que fala, certo? Difícil de prometer, mas o que promete, cumpre, entendeu? Então, para mim, é muito bom você ter alguém que você pode contar certeza que as coisas vão acontecer. E com ele tem sido assim. Edmário, vamos falar um pouquinho agora sobre a sua administração. Eu gostaria que você fosse sincero agora e desse uma nota de 0 a 10 para a sua equipe de governo. Essa pergunta é meio capciosa, né? E eu sou suspeito de dar nota. Entendeu? Porque tem áreas que vão melhor, tem áreas que não vão tão bem, entendeu? E eu daria uma nota 7. Nota 7. Entendeu? Eu acho que eu sou aprovado, mas não sou um exemplo. E muitas vezes, aquilo que o povo exige, quer, você não dá conta de fazer. E é direito do povo. E varia de cidade para cidade. Eu acho que o povo nosso de Ceres tem uma consciência dos seus direitos muito maior do que outras cidades. E é muito mais exigente do que outros municípios. Entendeu? Porque nem tudo aquilo que é dito na imprensa, na mídia, condiz com a realidade de uma administração. Certo. Uma coisa que eu e o Amadeu a gente pôde perceber numa visita que a gente fez em Goiânia é que a administração pública ela não é igual a uma administração privada. Tudo precisa... É uma burocracia que, pelo amor de Deus... É muito burocrático, né? Muito... É verdade. Não existe... Não, eu quero comprar uma caneca. Não, pera lá. Para você comprar uma caneca, a gente precisa fazer uma licitação, a gente precisa pegar ali, fazer orçamento, e aí, quando você vê, já não quero mais caneca não, porque já passou do tempo. Infelizmente é assim. E eu acho que as normas, e lá em Ceres,
está mais difícil ainda do que outros municípios. Engraçado. E os municípios com menos de 20 mil habitantes têm menos exigências do que o município com mais de 20 mil habitantes. Mas em Ceres está mais complicado ainda. Então, se eu for prefeito o ano que vem, eu vou ver se eu mudo algumas coisas para ver se facilitar essa situação. Correto? Para facilitar essa situação. E falando nessa parte burocrática, como que está a sua relação com os outros poderes? Está muito boa. Nesse momento está muito boa, entendeu? Eu tive alguns problemas dentro executivo e legislativo, mas nesse ano as coisas melhoraram muito. Eu acho que devido à maturidade nossa de relacionamento, respeito, certo? Então eu vejo que hoje, esse ano, a situação melhorou bastante. Edmar, agradar todo mundo, você não vai conseguir, ninguém consegue agradar todo mundo, né? É verdade. Mas como que você lida com as críticas? Eu acredito que quem é gestor tem que aceitar as críticas, entendeu? Elas são doídas, elas são fortes e muitas vezes cheias de razão. Algumas vezes sem razão, sem analisar a verdade. E muitas pessoas têm ideias que não têm cabimento. Mas uma palavra, uma fala, um comentário na rede social hoje... Incendeia rapidinho. Incendeia rapidinho e vira verdade coisas que não são verdadeiras. Isso acontece muito, certo? Edmário, mas uma pergunta aqui, essa pergunta aqui é interessante. Qual mensagem você deixa para aqueles que estão insatisfeitos com o seu governo? Continuar lutando para que a administração possa atendê-los a contento. Reivindicar, ter a coragem de falar, ter a coragem de se expor, ter paciência quando não conseguir ser atendido de imediato. As demandas são muitas. São muitas. Fala um pouquinho, então, sobre aquele projeto da praça. O projeto da praça, nós tivemos um problema muito grande com a empresa que ganhou a primeira vez aquela obra. A empresa queria, no segundo mês, um realinhamento de preço absurdo. Ela tinha ganho a obra, tinha recebido o primeiro pagamento e já queria um realinhamento de preço no segundo mês, um valor absurdo. Nós decidimos, graças a Deus, a empresa também aceitou, romper o contrato e fazer uma nova licitação. Graças a Deus, uma empresa de Ceres ganhou, está fazendo a obra está a todo vapor. Eu queria que eles concluíssem a obra em junho. Não vão terminar a obra em junho. Qual que é a previsão? Ideia é terminar antes do aniversário da cidade. Eu não posso participar de inauguração de obra, mas o secretariado meu pode, desde que não tenha vereador lá, nem prefeito, nem candidato. Então nós vamos inaugurar aquela obra para o aniversário da cidade. Estamos também terminando a obra ali da Rua 7, que é um centro de convivência, está praticamente pronto. O CIMEI, lá do Conjunto Bernardo Sayão, que é uma grande obra, extraordinária obra, que foi começada no governo da Inês, continuou no governo do Rafael, e nós investimos aproximadamente R$800 mil nossos naquela obra para ela não parar, e ela também está praticamente pronta agora. A empresa que está fazendo lá o asfalto, lá do Aldeia do Vale, ainda não começou o asfalto, mas dentro de uns 10, 15 dias vai começar a movimentação de terra. Ela vai depois fazer um trecho lá do Tropical que está faltando e um trecho lá do Sorriso que está faltando. A mesma empresa. E nós vamos tentar fazer um aditivo no contrato deles para fazer um pedaço daquela avenida ali que vai do Matadouro, que não está no projeto, e também 3 ruas lá do Milton Ferreira, que não está no projeto, e lá atrás da Capela São José, indo para o setor tropical, certo? Ali atrás da Capela São José, onde fizeram uma ponte muito estreita no governo passado, devia ter feito uma ponte mais larga, ligar, lá onde passa, a gente chama, lá no japonês, ligando lá, nós vamos tentar fazer um aditivo que tem que ter aprovação da Caixa Econômica Federal e do Ministério, para nós podermos, porque na licitação que houve, o preço do asfalto caiu mais de 1,1 milhão. Então nós estamos querendo pedir autorização para gastar esse dinheiro para fazer esses pedaços que estão faltando aí. Que é um aproveitar, aproveitar, entendeu? É ali
naquela avenida que liga a Vila Pedrosa lá, que tem um trecho que não está nela. Lá antes daquela ponte, lá na frente onde o CRAM mora, entendeu? Uhum. Lá atrás da Capela São José, onde passa para o japonês. Lá no setor Milton Ferreira, 3 pedaços de rua que estão sem colocar. Esses pedaços dentro desse projeto do aditivo. Isso é uma luta que nós vamos ter junto à Caixa Econômica Federal e o Ministério Federal. Se qualquer coisa precisar de ajuda, eu tô aqui. Tranquilo. Vou lá resolver esse negócio. Precisamos, o Luiz sim. é brabo. Tranquilo. Pode me chamar que nós resolvemos esse negócio. Hoje eu já tive uma importante notícia. A Caixa Econômica Federal já autorizou uma emenda parlamentar do deputado Zé Nelto de 1.918.000, já começar agora. Nós temos mais 2 emendas que o deputado Zé Nelto, que as emendas não foram dele, foi do Major Vitor Hugo e do Lucas Vigílio, que o deputado Zé Nelto, a semana que vem, vai lutar para tentar desembaraçar isso, que vai fazer muito bem, que são recapeamentos de muitas ruas da nossa cidade. Isso é luta que nós vamos tendo para as coisas acontecerem. Agora, vou falar uma coisa para você. Vamos para falar de educação. Educação. A escola Pequeno Príncipe, ela foi projetada no meu governo, foi licitada no meu governo, foi realizada no governo da Inês. A escola Domingos Mendes foi toda realizada no meu governo passado. E agora nós estamos ampliando ela com 5 salas de aula, porque há essa necessidade. A escola Valdete Cândido. Nós construímos no governo passado umas 7 salas de aula e construímos nesse governo mais 7 salas de aula. Então, tudo aquilo que diz respeito a espaços para a educação, nós, no nosso governo, construímos. Além disso, o CIMEI lá, vovó Beli. Dona Belira é minha avó. E eu coloquei lá em homenagem a ela, que era uma grande mãe de família. Vovó Beli, lá no Sorriso, também construído no meu governo. Então, dentro da educação, nós construímos muita coisa. Dentro da saúde, SAMU e UPA. Tudo construído nos meus governos. Então, são coisas importantes que nós fizemos para a saúde e educação, que são importantes para a população. Eu tenho uma pergunta, acho que meio complicada de se resolver. Indigesta. E eu não concordo muito, não. Acho que precisa rever esse negócio. Que é o canteiro central da Avenida Brasil. É muito largo. Falta estacionamento. Falta estacionamento. Eu acredito que dá para ajustar e aproveitar sem mexer no paisagismo. Luiz, nós estamos fazendo isso. Nós estamos autorizando as pessoas a fazer estacionamento na Avenida Brasil. Parabéns, porque precisava. Fizemos isso lá no Super Líder, lá na frente da APAI. Nós autorizamos. Quem fez o serviço foi os interessados. Uhum. Fizemos lá acima da Capela São Tomás de Aquino. Mercearia Melo ali? Foi feito assim. Está fazendo agora ali na frente do... Onde era o FISC, né? Está fazendo agora. Então, nós estamos fazendo um contrato com as pessoas... Tem que fazer ali de frente o Gaúcho agora, porque ali é um transtorno. Pois é. Mas olha só, eu estou dando autorização, fazendo um contrato, para a pessoa não começar o serviço e deixar pela metade. Isso é correto. Entendeu? Então, nós estamos fazendo um contrato com as pessoas. E elas estão fazendo. Nós estamos entrando com maquinário para ir lá e arrumar o terreno. Mas quem está fazendo o serviço é eles. Boa essa daí. Isso aí é ótimo. Realmente o que a gente vê em séries o fluxo é que de veículo cresceu demais. Isso que eu ia falar. Durante a semana, a quantidade de veículos no nosso município é muito grande. Só na casa do Júnior é 6 carros. Só na casa do Júnior tem 6 carros. Na casa do Tuntum é 4. Aí que ninguém aguenta. Na minha casa é só um carro. Na casa é só um carro e uma moto. E outro dia, vamos dizer, na eleição passada, né, eu fui penalizado e ainda está em pendência aí na justiça com relação ao Covid. E aí o promotor da época queria que eu pagasse 50 mil reais de multa. Eu falei assim, eu não tenho condição de pagar isso, eu não tenho esse dinheiro. Ele falou assim, vende seu carro. Aí eu esqueci de falar para ele, o carro que eu tenho ainda, até hoje eu não estou pagando ele. Está financiado, eu não estou pagando ele. Então eu devia ter falado isso para ele na hora, eu não falei. Edmário, para fechar aqui a sua participação, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a importância da sua família na política. É muito importante, principalmente minha esposa, né? Porque ela faz um trabalho extraordinário na área social.
Ela, em princípio, nunca foi a favor de eu entrar em política, mas ela tem dado todo o respaldo para mim, como esposa, como companheira, correto? A família minha, por parte de irmãos, pais, meus irmãos são meio assim, não muito envolvidos em política, entendeu? Eu tenho um irmão aí que é médico, que aposentou lá no Tocantins, ele sempre me deu respaldo. Meu cunhado deu sempre respaldo, mas nunca envolver em estar na frente da campanha, nunca foi dessa forma. Quem dava na frente eram os companheiros que eu tive e tenho, né, ao longo da minha vida. O que eu tenho a dizer é isso. Minhas filhas, todas 3, uma mora em Palmas, a mais velha, uma mora em Anápolis, a do meio, e uma mora em Araguari, a mais nova. Todas 3 não são muito simpáticas ao fato de eu ser candidato, de eu ser prefeito. A mais velha e a mais nova têm características próximas de mim com relação à comunicação, a relacionamento, certo? A facilidade de companheirismo, de amizade. Tanto a mais velha quanto a mais nova, certo? Então eu acho que seriam boas políticas, certo? Mas elas não pensam nisso e não querem isso. A do meio é mais arredia, mais quieta, mais parecida com a mãe. Mas a esposa está sempre do lado. Está sempre junto. Que bom. Edmário, além do dom de cantar, que você falou agora há pouco que gosta do coral, você tem algum dom culinário? Gosta de cozinhar? Não. Só comer. Eu gosto de comer. É só comer? É nós dois. Nem um miojo? Você pode... Não. Ovo eu faço. Ovo cozido eu faço bem. Pode marcar o churrasco lá na sua casa que nós vai. Um ovo cozido você sabe fazer? Faço, eu faço bem. E como bem. E como bem também. Para fechar agora mesmo, o que você já fechou 3 vezes, tá? 3 vezes, só para te pontuar assim, porque foram 3. É só para segurar a audiência. Ah, tá certo. Tá valendo. Na sua opinião, qual o trabalho que você vai deixar que, na sua opinião, é o trabalho que marcou o Edmar nessa gestão? Não ter me contratado. O investimento, os investimentos feitos em saúde, em educação, certo? Foram muito importantes. Estamos aí prestes a conseguir recursos razoáveis, bons, para a área de pavimentação, certo? É interessante que é bom que se diga, agora eu vou prorrogar um pouquinho a minha fala. Esse mandato teve um grande problema, que foi 1 ano e meio de pandemia, que atrapalhou muito o andamento, o início dos serviços. Mas, depois desse período, e depois a mudança de governo também atrapalhou, governo federal, agora as coisas estão se destravando. E os recursos que estão prestes a vir com relação à pavimentação vão ajudar muito ruas e setores que precisam desse cuidado. Então, isso, com certeza, faz a diferença com relação... E a faculdade de medicina também. A faculdade de medicina nem se diga. Aí, agora não vou parar de falar agora, não. Agora eu vou discorrer mais. Não, mas agora não. Começa de novo, não, vai. Senhor, não. Agora vai começar. Depois você corta outro pedaço aí, que isso aí é mais importante para mim, sabe? Rapaz, essa faculdade, ela é sonho nosso, ela é sonho de Séries, ela é sonho de cada um de nós, sabe? E a minha parte como político, eu fiz muito bem, entendeu? Que tem a parte da União Evangélica, que é a parte técnica, de competência deles, mas o que diz respeito a mim, de ir atrás do senador, de ir atrás do deputado federal, Zé Nelto, do Cajuru, para poder fazer o processo andar dentro do ministério, isso nós fizemos muito bem. E nós estamos prestes a ter esse processo aprovado. Nós vemos isso com muito otimismo. Porque eu acredito, se essa faculdade acontecer como nós acreditamos que vai acontecer, eu acho que a história de Séries vai ser uma antes da faculdade e uma depois da faculdade. E isso vai ser o maior legado. O maior legado, certo? Que você vai que deixar. Não é do Edmário, é da cidade, mas que o Edmário teve a participação, correto? É isso que eu quero dizer para vocês. Edmário, obrigado pela participação. Obrigado. Mais uma vez. Depois a gente pode marcar pra gente continuar as histórias aí, né? Aprender um pouquinho. De repente até jogar um truque aqui ao vivo com o pessoal. Tranquilo, não isso vai é bom. dar certo. Isso é bom. Aqui tem VAR, né? Aqui tem um VAR para ver. Isso. Já tem as câmeras aí para acompanhar tudo. Amém. Obrigado, então. Agradecer os patrocinadores, agradecer aqui. Que estão aqui, ó, o tempo inteiro. Os nossos patrocinadores, o pessoal que está
colocando combustível aqui no nosso podcast, né? Obrigado mais uma vez aí aos irmãos Peixoto, que logo estará aí inaugurando uma nova ala, né? Um showroom ali com materiais requintados. E tá tendo promoção de aniversário lá. Vai lá para você aproveitar nos Irmãos Peixoto. Sinais Centro Automotivo. Um abraço aí pro Leandro e toda a equipe do Sinais Centro Automotivo apoiando, incentivando aqui o nosso podcast Prosa e Trela. Café Ouro Rico, a Fernanda... O Fernando e a Maína. Olha eu invertendo a situação aqui. O Fernando e a Maína. Mas quem manda é a Maína. Já tá tudo certo. A Maína fica no prejuízo, né? Um abraço aí pra Maína e pro Fernando. Café Ouro Rico tá com a gente aqui, ó. Café Ouro Rico, o melhor café. Adventos Contabilidade precisou, ó. Tá na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Tá terminando o prazo. Que dia que acaba? Acaba dia 30 agora. Tá acabando o prazo aí para fazer a declaração de imposto de renda. Corre na Adventos para você fazer a sua declaração. Um abraço aí pro Fred Vidigal, também tá patrocinando aqui o nosso podcast. O Residencial Rialma 2 também tá com a gente. Obrigado aí, Residencial Rialma 2. Ô, Pote, faltou você aqui, meu filho. Patrocina nós. Tá o Pote aqui também, ó. O Edmário vai levar o cartão. Pote, entreguei o cartão pro Edmário, na hora que precisar, e vai levar lá também, tá? Vai, leva lá, leva no Sinais Centro Automotivo também. Vamos ajudando aí os patrocinadores também, né? Faltou algum, Luiz? Eu não sei. Hã? Eu sei que... Júnior, faltou algum? São 6? O Que boi! Rapaz, inclusive, nós visitamos o Que Boi, né, Luiz? Eu quero até reivindicar aqui o nosso kit, porque nós não chegou, não. Não chegou esse kit aqui, não. Rapaz, a gente veio na vontade. A gente foi lá no frigorífico Que Boi. Conhecemos conhecemos todo o processo, né, Luiz? Isso. Todo o processo. Eu quase Que joguei Boi você lá Alimentos. dentro do moedor. Tinha um moedor lá, o Luiz tentou, mas não conseguiu. O Luiz gostou, foi da câmara, né? A câmara. Câmara fria é ótimo. Nesse calor, Eu só vim então... chateado. Vim chateado porque eu não trouxe o kit do Que Boi, que é a picanha, a linguiça. Rapaz, não trouxe, né? eu não trouxe também, não recebi. Ô Francisco, ô Jurandir, patrocina nós. Patrocina nós, né, Patrocina o meu nosso filho? churrasco. Abraço aí pra equipe aí do Que Boi. Obrigado aí mais uma vez pelo apoio aqui no nosso podcast Prosa e Trela. Não esquece de seguir, acompanhar no Instagram, No YouTube, TikTok, no TikTok. Deixa o joinha, compartilhe, esparrame nos grupos de WhatsApp aí. Isso mesmo. Valeu, gente. Até o próximo. Até. Tchau, tchau.